Olá, tudo bem? Hoje eu queria falar com vocês sobre as questões de vaso. As pessoas que me compram, elas têm muita dúvida sobre questão de vaso, que vaso deve usar, qual o melhor vaso. E elas ficam sem saber que tipo de vaso comprar. Então, vamos ver aqui algumas opções. Olha esse vaso aqui, ó. Esse vaso, ele é o vaso 15. Pote 15, né? A gente chama pote 15, ó. Pote 15. Tem essa aqui, ó. Que tá numa cuia 18, ó. Ela é baixinha. Baixinha, ela dá uns 5 dedos. Uns 5 dedos de altura. É considerado um vaso pequeno, né? Uma cuiazinha pequena. Cuia 18. Aqui é um pote 15. Esse aqui, ó. Ele é um balde de 7 litros. Essa daqui, ó. Essa aqui. Aquela dá o pote 17. Um vaso 17. Já essa daqui, desse vaso preto. Que é essa aqui que tá florida, que é a viúva negra. E outras duas cores mais, ó. O vaso é bem maior. Isso daí, se ele não for o vaso 24. Enfim, o que é que eu quero dizer com isso? Questões de vaso. O que eu posso dizer sobre a questão de vaso? Tudo depende. Isso aqui é uma viúva negra, que eu fiz a poda. A importância que a poda traz, né? Os benefícios da poda, mas aqui é outra. Voltando. Qual o melhor vaso? Eu indico o melhor vaso para quem está iniciando, o menor possível. Por que o menor possível? Porque o iniciante, ele ainda não sabe cuidar. Por ele não saber cuidar, a probabilidade dele matar ela por encharcamento é muito grande. Por ele não saber cuidar, ele vai matar. Por quê? Sabe o tempo certo, os intervalos entre uma rega e outra. Enquanto maior for o vaso, para os iniciantes, maior vai ser a chance dele matar ela. Quando você inicia um cultivo, costumamente as primeiras você matar. Por quê? Porque você não sabe cuidar. Questões de água, a questão do substrato, que conta muito, né? Se for um substrato drenante, até a chance dele é maior. Mas se for um substrato pesado, já sabe que o fim não vai ser muito bom, né? Não vai ter um final muito feliz. Então, para quem está iniciando, eu indico um vaso pequeno. E que ele coloque um substrato drenante, que ele faça uma camada de drenagem embaixo para facilitar a passagem da água. E que ele tenha controle com as regas. O iniciante, ele tem que ter muito controle com as regas. Porque a gente que já tem experiência, a gente às vezes ainda erra na rega. Porque muitas vezes a gente se engana. Aqui em cima tá seco. Mas daqui para baixo não tá. E aí a gente dá ali água, continua regando. Quando você vem perceber, a sua planta tem apodrecido. E muitas vezes não dá mais para você fazer mais nada, só lamentar, né? Então, para iniciante, eu indico um vaso menor. E os outros vasos maior, pode ser usado? Pode ser usado, pode sim. Mas você vai ter que ter bastante controle com as regas. Seu substrato tem que ser bem drenante. Ela tem que tomar bastante sol, né? Para que esse substrato venha secar. Dependendo do seu vaso, você só vai regar elas só uma vez por semana. Isso pode variar de região para região. Se for uma região mais úmida, mais intervalo entre as regas você deve ter. E se sua região for mais quente, aí as regas vai ser mais próximas umas das outras.
O importante é você, independente do vaso, o importante é você ter controle com as regas. Só isso. Se você tiver controle com as regas, usar o vaso ideal conforme o padrão da sua rosa do deserto, para que seu vaso não fique desproporcional ao tamanho da sua rosa. Às vezes a pessoa compra uma rosa pequenininha e coloca num vaso grande demais, totalmente desproporcional. E assim também, como a rosa for grande, colocar num vaso pequeno demais, que também vai ficar desproporcional. Então, tudo tem que ser num padrão adequado, o poste da sua rosa do deserto. E ter controle no intervalo das regas. Se você tiver esse cuidado, você não vai perder a sua rosa do deserto por encharcamento. É vaso ideal, substrato ideal, a rega no intervalo certo e a quantidade de sol também. Conta muito a quantidade de sol. Se você fizer tudo isso, você não vai perder sua rosa para o encharcamento, né? Você não vai ter problemas com encharcamentos. É isso. São esses os cuidados que você tem que ter depois que você comprar com sua rosa do deserto o vaso ideal. Espero que tenha ajudado. Fiquem todos com Deus. Até a próxima.